Era uma vez, numa terra muito distante, uma cidade grandiosa e magnífica chamada Babilônia. Esta cidade era famosa em todo o mundo antigo por suas paredes incrivelmente fortes e pelos deslumbrantes jardins suspensos, que eram tão altos e belos que pareciam tocar o céu. Babilônia era o coração pulsante de tudo que era importante naquela época: poder, riqueza e cultura floresciam ali. O rei da Babilônia, chamado Belshazar, estava extremamente orgulhoso de sua cidade. Ele sempre dizia que Babilônia era a melhor cidade já construída e que jamais poderia ser derrotada. As pessoas da cidade compartilhavam desse orgulho, mas, infelizmente, também tinham se tornado indiferentes à justiça e à bondade. Em vez de se lembrarem do verdadeiro Deus que criou tudo, eles adoravam estátuas e outras coisas sem vida. Mas, por trás da fachada de opulência e poder, escondia-se uma sociedade moralmente corrompida. A busca incessante por prazeres mundanos e a adoração de ídolos haviam endurecido seus corações e cegado suas mentes para a verdadeira fé. Esqueceram-se do Deus único e verdadeiro, aquele que havia criado o céu e a terra, e se entregaram à idolatria e à devassidão, atraindo sobre si a ira divina. Deus, observando a crescente arrogância e a corrupção moral que se alastrava por Babilônia, não ficou indiferente. Em sua infinita misericórdia, enviou profetas e videntes para advertir o povo sobre as consequências de seus atos. Através de sonhos, visões e palavras ardentes, seus mensageiros anunciaram a ira divina que se aproximava, a destruição iminente que pairava sobre a cidade orgulhosa. Mas os babilônios, cegos pela soberba e pela ganância, ignoraram os avisos divinos. Acostumados a uma vida de luxo e ostentação, acreditavam que sua riqueza e poder os protegiam de qualquer ameaça. As muralhas imponentes que cercavam a cidade, os tesouros acumulados em seus palácios e a força de seu exército eram, para eles, garantias de segurança e prosperidade eterna. Os profetas, ridicularizados e perseguidos, clamavam em vão por arrependimento e mudança de comportamento. Seus apelos caíam em ouvidos surdos, abafados pelo barulho das festas e dos prazeres mundanos que dominavam a vida da cidade. A teia da arrogância e da indiferença tecida pelos babilônios os envolvia cada vez mais, afastando-os da luz divina e aproximando-os da escuridão do castigo. Os anos se passaram, e a arrogância dos babilônios apenas se intensificou sob o reinado de Belshazar. Em uma noite de festejos extravagantes, o rei organizou um banquete suntuoso em seu palácio. O salão principal estava repleto de nobres e cortesãos, todos entregues aos prazeres mundanos. Taças de ouro transbordavam de vinho, mesas eram adornadas com iguarias exóticas, e a música ecoava pelos corredores, embalando os convidados em uma atmosfera de euforia e embriaguez. No auge da festa, quando a alegria e a descontração atingiam seu ápice, um evento sobrenatural interrompeu a celebração. Uma mão espectral emergiu da escuridão e, pairando no ar, começou a traçar misteriosos caracteres na parede do palácio. O silêncio caiu sobre o salão, a música cessou abruptamente e um calafrio percorreu a espinha de todos os presentes. Os olhos se voltaram para a parede, onde a mensagem enigmática brilhava em letras de fogo. O rei, pálido e trêmulo, convocou seus sábios e astrólogos, mas nenhum deles conseguiu decifrar o significado daquelas palavras estranhas. O medo e a apreensão se espalharam pelo palácio, como um vento gélido que prenunciava a chegada de uma tempestade. Em meio ao caos e à incerteza, a rainha, lembrando-se das histórias sobre um homem sábio e temente a Deus chamado Daniel, sugeriu que o convocassem. Daniel, conhecido por sua habilidade em interpretar sonhos e sinais, havia servido na corte do rei Nabucodonosor, pai de Belshazar, e sua reputação de homem justo e sábio era inquestionável. Com esperança renovada, o rei ordenou que trouxessem Daniel à sua presença. O profeta, com serenidade e confiança, fitou a mensagem na parede e, guiado pela sabedoria divina, decifrou seu significado.
As palavras misteriosas, Mene, Mene, Tekel e Parsim, revelavam um julgamento divino sobre o rei e seu reino. Mene significava que Deus havia contado os dias do reinado de Belshazar e determinado seu fim. Tekel indicava que o rei havia sido pesado na balança da justiça divina e considerado em falta. Parsim representava a divisão do reino da Babilônia, que seria entregue aos medos e persas. Daniel, com coragem e franqueza, anunciou ao rei o significado da mensagem divina. A profecia anunciava a queda iminente de Babilônia e a transferência do poder para um novo império. A festa se transformou em lamento e o medo tomou conta do coração do rei e de seus convidados. Naquela mesma noite, enquanto a festa continuava e todos ainda estavam atônitos com a mensagem, algo inesperado aconteceu. O exército dos persas, liderado pelo rei Ciro, fez um ataque sorrateiro. Eles desviaram o curso do rio que corria sob as muralhas de Babilônia e entraram na cidade pelo leito seco do rio. Os babilônios estavam tão ocupados festejando que nem se preocuparam em guardar os portões da cidade. Assim, os persas conseguiram entrar sem enfrentar muita resistência. A queda de Babilônia aconteceu rapidamente, pegando todos de surpresa. O orgulho da cidade foi destruído e suas riquezas tomadas. Foi o fim de uma era de glória, mas também uma lição importante: ser muito orgulhoso e não ouvir a Deus leva ao desastre. E assim, a grandiosa Babilônia foi lembrada não só por sua beleza e poder, mas também pela mensagem de humildade e a necessidade de ouvir e seguir o verdadeiro Deus. A história de Belshazar nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas, a questionar nossos valores e a buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. É um chamado à humildade, à gratidão e à busca constante pela verdade, pois somente assim poderemos construir um futuro sólido e significativo, tanto para nós mesmos quanto para as gerações que virão. É por isso que essa narrativa é transmitida de geração em geração, como um lembrete da importância de vivermos de acordo com os princípios divinos, de buscarmos a justiça, a bondade e a humildade, e de jamais esquecermos que o poder e a riqueza são passageiros, enquanto a fé e a obediência a Deus são eternas.